Olá, meu querido, olá, minha querida. Espero, obviamente, encontrá-los bem. Vamos nessa. Meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damaso Educacional e esse é o nosso curso de prática judicial e administrativa nos benefícios previdenciários. Os meus contatos no Twitter, Teodoro_Prof, e também é o endereço do Periscope. No Instagram, basta vocês me procurarem lá por Teo Agostinho ou digitar Teodoro Agostinho, que vocês serão remetidos ao meu perfil. E no Facebook, eu possuo uma fanpage, Teodoro Agostinho, basta você curtir lá e pedir para seguir e receber as notificações, que sempre eu estou postando também novidades, decisões na área previdenciária. As dúvidas ou qualquer outra questão, professor.teodoro@terra.com.br, professor.teodoro@terra.com.br. Beleza? Finalizamos então o outro bloco, né, o segundo bloco, falando sobre a questão do PPP. A gente ia entrar na instrução normativa que trata diretamente desta matéria, e aí retomamos então aqui o nosso terceiro bloco, falando sobre a questão do PPP. Vejam bem, o que nós tínhamos ou o que nós temos com relação a essa instrução. A instrução normativa, que é essa que vocês estão vendo aí, a 99 de 2003, ela nos trouxe o seguinte, que a partir de janeiro de 2004, foi dispensado, então, a necessidade de apresentação do quê? Dos antigos formulários. Quais eram os antigos formulários? Aqueles que alguns nós já vimos, né? E outros estão aqui, ó, SB40, DSS 8030, DIRBEM e o LTCAT. Atenção com relação ao LTCAT, tá? Porque o LTCAT, como nós vimos, até determinado momento, ele era exigido somente para o agente ruído. Um outro ponto, e aí depois nós vamos conversar um pouquinho, porque nós tivemos recentemente uma decisão de repetitivo do STJ, um outro ponto importante é que, diferente do PPP, que é obrigatório a empresa fornecer, tá? É obrigatório a empresa fornecer ao segurado, o LTCAT, ele é exclusivo das empresas. LTCAT significa Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Agora, é um formulário, isso é importante, é um formulário específico e obrigatório da empresa. Ele não é, o empresário não é obrigado a dar esse LTCAT para o trabalhador. No futuro, você vai entender por que eu estou dizendo isso, tá? Porque é importante esse documento para complementar o PPP. Lembrando, o PPP, obrigação da empresa fornecer. O LTCAT, obrigação da empresa ter este formulário, mas não é a empresa obrigada a entregar ao empregador, salvo se esse empregador requerer ou pedir para que seja apresentado, mas aí somente pelas vias judiciais ou então pela via administrativa quando da solicitação de perícia in loco. Aí o perito se dirige até essa empresa, caso restem dúvidas que se façam necessários, né, essa perícia in loco, essa diligência em grau recursal administrativo, aí pode ser solicitado, tá bom? Tranquilo? Caso contrário, a gente tem que requerer, não tem jeito, beleza? Mas vocês verificarão o porquê que é importante esse LTCAT também. No parágrafo 14, olha a redação. O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, substitui o formulário para comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos
para fins de requerimento da aposentadoria especial a partir de 1º de janeiro de 2004, conforme determinado pelo parágrafo 2º do artigo 68 do decreto, que foi alterado pelo decreto 4.032. Galerinha, percebam então o seguinte, que nesta ida e nesta vinda, olha quantas alterações, quantas atualizações nós já vimos. Um monte. Nós, daqui a pouquinho, o que eu fiz? Eu chego no momento que eu faço como se fosse uma ordem cronológica da legislação, mas só naquilo que recai a exigência de formulário. O que eu sugiro para você? Pega a aula, vai revendo, ou compra o livro da Maria Helena, que eu já sugeri, veja na evolução histórico-legislativa e faça uma linha do tempo, ou uma tabela. Por que eu estou dizendo isso? Eu recomendo, quem eventualmente já assistiu aula comigo desse tema, ou quem não assistiu vai ficar sabendo agora, eu recomendo o seguinte, que nas petições de vocês, se possível, quando necessário, você coloque um quadro cronológico também, com as principais alterações. Porque, lógico que provavelmente nenhum deles falará isso publicamente, mas muitos juízes também não sabem esta evolução cronológica. Então, se você colocar na sua petição, de modo que você facilitaria a visibilidade ou a visão desse juiz, né, de maneira mais didática ao que você está solicitando, eu acho que você teria uma chance maior, inclusive, de êxito. É simples, põe lá, ó, tal lei mudou tal lei alterou tal decreto alterou tal lei, tal decreto alterou outro decreto, tal decreto veio em conjunto com a IN e mudou isso. Simples, um quadrinho sinótico, um quadrinho exemplificativo para que ele possa ver as principais alterações, caso, claro, isso seja necessário ser ressaltado aí no seu pedido judicial. Caso seja, eu recomendo que você o faça essa alteração, porque realmente faz diferença na hora de julgar. Beleza? Passado, então, vencido mais uma etapa, nós temos essa súmula. Súmula 68 da TNU. Uma súmula interessante pelo seguinte, olha o que ela nos diz. E eu gosto de trazer as súmulas para vocês, porque através dela ou delas, você vai conseguindo visualizar quais foram a problemática, ou por que surgiu efetivamente essas súmulas. Elas surgem em decorrência de discussões que nós tivemos, tá? E aí olha que legal, essa súmula número 68 da TNU. O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação de atividade especial do segurado. Então, atenção, o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação de atividade especial do segurado. Se você está ligado, se você está ligada, e eu tenho certeza que sim, nesse momento você pode fazer o quê? Você pode pegar um parâmetro com a aula de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, principalmente quando discutimos sobre o período de rural. Lembram? Naquele momento eu disse, olha, tem que ser contemporâneo. As provas do tempo rural precisam ser contemporâneo ao ano trabalhado, ao labor. Aqui não. O que ele está dizendo? Se eu tiver um PPP hoje, 2017, fevereiro de 2017, eu tenho um PPP. Muito bem. Aí, o período que consta nesse PPP, estou dando um exemplo hipotético, é de 2000. Então, 2017, o PPP está falando de um período de 2000. Este período de 2000, que consta no PPP aqui, que foi feito em 2017, tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque o PPP é um formulário atualmente exigido e deve contemplar todo o histórico laboral desse sujeito. Por que se deu essa discussão? Justamente pela contemporaneidade dos fatos da época.
Beleza? Tranquilo? Então, fica atento, tem essa súmula da TNU, aqui a discussão é um pouquinho diferente e o judiciário também já recepciona o laudo, o formulário, mesmo que o formulário contemple períodos extemporâneos, não é a palavra mais correta, mas períodos de outro momento, não contemporâneo ao formulário atual, tá bom? Beleza? Tranquilo? Joia! Então, vamos nessa. Alguns critérios formais de preenchimento do PPP. E aí, aqui a gente já está falando do formulário especificamente, o que é que você tem que ficar atento, o que é que você tem que prestar atenção. Vamos nessa, não é? Como eu disse a vocês, olha só. Dados administrativos. Então, na seção 1 do PPP, eu quero ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Só para mostrar mais ou menos, tá? Modelo de PPP. Eu tinha colocado. Deixa eu ver se vai abrir. Abriu. Ó. Pá. Legal, galerinha. Então, isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu não lembro mais como que dá o zoom. Aqui. Isso aqui, ó, que está aí na tela de vocês, então, é um PPP. Tá vendo, ó? Inclusive, ele tem, na própria instrução normativa, você acha, tá? Teodoro, mas eu não achei, o que eu posso fazer? Faz igual eu fiz aqui, ó, modelo de PPP, ele já saiu aqui, ó, própria Previdência Social aqui no Google, e a gente já entrou. Claro que eu já tinha deixado isso aqui separado para a gente, mas aí qualquer coisa, você também já pode... O que eu fiz aqui? Aqui. Você já pode pegar, tá? Deixa eu voltar aqui para o arquivo, beleza. Às vezes eu dou umas confundidas aqui nos lances aqui dos comandos aqui, vocês não fiquem bravos, hein? Só estou aumentando aqui um pouquinho o zoom para ficar um pouco melhor aí para vocês verificarem. Então isso aqui é um PPP, olha lá, perfil profissiográfico previdenciário. Claro que aqui até consta uma IN que nem está mais em atividade, né? Nem está mais em vigência, que é a IN 20, tem a 27 ali também. Na verdade, a IN agora ela é a 77, mas aqui é só para você ter uma ideia de como é o PPP, e aí depois disso a gente consegue ir para aqueles critérios formais, e aí você consegue visualizar o que é que eu estou chamando a atenção, olhando aqui diretamente para o que consta deste documento. Esse é o formulário, meus queridos, este é o formulário que o cliente chegará, que o cliente levará no teu escritório, tá? É ele, não tem outro. É o formulário exigido hoje, e aí aqui vem, ó, CNPJ, tá vendo? Ó, tributário, aqui são os dados administrativos, ó, nome empresarial, o CNAE da empresa, aí vem o nome do trabalhador, tudo bonitinho. Aqui a gente já começa a entrar num ponto relativamente mais importante, porque vai falar da lotação, qual que é o período, né, e atribuição, CNPJ, setor, o cargo, a função, código da GFIP. Aí aqui tem que ter muita atenção de vocês também, para ver se o PPP condiz, tanto aqui quanto aqui, né? Aqui, ó, tá vendo, ó, vai falar da descrição das atividades. Aí a gente entra aqui, ó, na exposição aos fatores de risco. E aí, percebam que vem o tipo, tá vendo, ó, 15.2, ó, tipo, aí eu tenho aqui fator de risco, eu vou ter aqui os itens, eu tenho a técnica utilizada, eu tenho a questão do equipamento de proteção coletivo, se é eficaz ou não, eu tenho a questão do EPI, que é o equipamento de proteção individual, se ele é eficaz ou não. Tudo isso são informações que a própria empresa está colocando. Por isso que é importante que você saiba do que se trata e de que você vá pensando eventualmente em provas para contrapor o que está no PPP. Porque a gente sabe que na prática não significa que tudo que consta do PPP condiz com a realidade laboral.
Beleza? Aí, ó, vá percebendo. Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, tal. Foram observadas, foi observado o prazo de validade, tudo ali, ó. Sim ou não. Aí vamos descendo, porque não acabou ali. Aí vem de novo. Tá vendo aqui, ó? Período, NIT, classe, tal. Seção 3, resultado de monitoração biológica. Então, qual é o tipo, a natureza, o exame, normal. Tá vendo aqui? Aí, beleza. Resultado, alterado, estava, agravamento. Então, é um formulário que, em tese, é para nos ajudar. Responsável pela monitoração. Qual é a dica? Eventualmente, se você achar que está muito fora, você pode chamar ao processo o responsável pelo preenchimento do PPP, para que ele, se for o caso, sirva de testemunha, quando não de assistente técnico, beleza? Responsável pelas informações, vai carimbar, bonitinho, e aí isso aqui, ó, vou diminuir um pouco o zoom aqui, só para que você consiga, deixa eu diminuir, aqui aumenta, aqui diminui, pá, só para que você observe que é esta parte aqui, ó, instruções de preenchimento. Isso aqui, meu querido, você vai acessar, você vai fazer o caminho que eu fiz aqui, você percebeu que é tranquilo, que pela própria internet, não é? Pela própria internet, através do Google, você vai conseguir ter acesso. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ler as instruções de preenchimento, tá? Você tem que fazer a leitura das instruções de preenchimento. Ver direitinho como é que funciona, o que é que significa cada item aqui. Se tiver alguma dúvida, fale comigo, me manda um e-mail. Por quê, pessoal? Porque você tem que aprender a identificar um PPP, né? Você não vai poder pegar o documento lá, o PPP, pá, juntou e está tudo certo. Não, vê o que é cada coisa, aonde é que está. Não tem muitos segredos. Os segredos aqui, quais são ou quais seriam? O principal é verificar se a empresa preencheu essa jossa de PPP de acordo com o que acontece no dia a dia da empresa mesmo, daquele segurado. E eu vou falar para vocês, que talvez a maioria já saiba, obviamente que isso não acontece. Nós sabemos que muitas informações constantes do PPP, elas divergem efetivamente da realidade laboral. E aí vai caber a quê? Vai caber a você, advogado ou advogada, questionar isso, seja judicialmente, tá? Ou, por que não, ainda na esfera administrativa. Um outro caminho que dá para ser feito, e muita gente vem fazendo, é você tentar resolver, num primeiro momento, diretamente com a empresa, tá? E dá. Não é tão fácil, mas é um caminho que você pode tentar. E por que seria interessante, né? Eu sempre falo disso. Que basicamente é o quê? Você, se for o caso, notificar administrativamente a empresa, se for o caso, ou tentar marcar uma reunião e ir conversar com essa empresa. Explicar que aquele documento que está sendo apresentado ali não condiz com a realidade, e aí você vai, lógico, que você vai ter que ter todo um jogo de palavra, né? Porque você não pode, se você falar que não condiz com a realidade, ao mesmo tempo você já está meio que criando aí, eu não digo uma resistência, mas você já está meio que tensionando a sua relação com aquela empresa na qual o teu cliente está vinculado. O ideal é que você tente, você explique, fale que o PPP não satisfaz ou não está com todos os requisitos preenchidos, tentar fazer um caminho aí amigável para que eles apresentem. Caso isso não ocorra, uma outra situação para você aí tentar evitar a esfera judicial é verificar com o seu cliente se alguém já não foi aposentado na especial dentro daquela empresa. Porque se alguém já foi aposentado na especial, você pode eventualmente pegar até o processo desse cara para utilizar a prova emprestada.
para que você utilize prova emprestada. Teodoro, vamos pensar aqui no mundo perfeito. No meu mundo perfeito, a empresa, ela forneceu toda a documentação certinho, o PPP está maravilhoso. Inclusive, a empresa me forneceu guias de GFIP, onde demonstram que ela, por reconhecer ter um ambiente nocivo, ela contribui com o adicional do SAT, que é lá os 6, 9 ou 12%, e mesmo assim o INSS não concedeu. Bom, aí você pode entrar, inclusive, com recurso administrativo. Eu tenho um aluno, que na verdade hoje é mais amigo do que aluno, que é o Sérgio Pimenta. Eu gosto sempre de citar o exemplo dele, porque o Pimenta ele atua na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e ele só faz aposentadoria especial. Com um detalhe, ele só faz aposentadoria especial na esfera administrativa. E ele tem um êxito muito, muito, muito interessante. Por quê? Porque ele vai, quando é o caso, até Brasília, junto à CAGE, né, que é a Câmara, a última, vamos supor, o último grau recursal, que seria o Conselho, e ele faz sustentação oral, ele junta a documentação, e todos esses elementos que eu estou falando aqui para vocês, ele leva em consideração, ou ele leva para que seja levado em consideração pelos conselheiros, pelos julgadores. E aí, nesses aspectos que ele tem, então, muito êxito. Ele, lógico que a agência em si, como se fosse primeira instância, ela nega, mas quando eu recorro, seja para a junta de recursos, ou seja para a Câmara Recursal, eu consigo reverter em muitas oportunidades esse posicionamento. Então, claro, caberá ao quê? Caberá a você avaliar se é interessante você continuar no processo administrativo ou se você acha mais viável ir para a esfera judicial. Seja em um caminho ou em outro, você vai ter que fazer o conjunto probatório. A diferença é que muitas vezes, se você opta em ir para o judiciário e o teu cliente concorda, você vai ter, em diversas oportunidades, que acionar a empresa. Pode ser que você tenha que acionar porque você quer que ela emita, com base na Lei de Acesso à Informação, que ela emita para conhecimento o LTCAT. Por que eu estou falando do LTCAT? O PPP, quando você lê lá a instrução normativa, você perceberá o seguinte, que o PPP ele tem que ser constituído, ou seja, preenchido, tomando por base os dados constantes no LTCAT. Porque o LTCAT é um documento básico, é um documento basilar que todas as empresas, quando abrem, têm que ter. E ele é renovado anualmente. Então, como é que eu faço um PPP que está contrário ao LTCAT? Isso não pode ocorrer, mesmo sabendo que na prática ocorre. Então, você vai confrontar documentos e vai falar, excelência, ó, o documento está de um jeito, o documento foi preenchido posteriormente está do outro. O segurado não pode ser prejudicado aqui nesse sentido. Tá bom? Sacou? Tranquilão? Só que, repetindo, o LTCAT, a empresa não tem obrigação de fornecer, salvo se você, primeiro, ou dialogar e ter acesso, ou via judiciário. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Critérios formais, então, de preenchimento do PPP, depois de todo esse arcabouço aí de ideias que nós passamos para você. Lá na seção 1, já vimos, é onde consta os dados administrativos da empregadora e do empregado. Na seção 2, nós vamos ter registros ambientais, ou seja, o tipo de risco, o fator de risco, o agente agressivo, a intensidade, a concentração, a utilização. E aqui, meu querido, o que você tem que fazer? Lição de casa, você vai ter que se tornar um expert no assunto. Então, se o agente é o asbesto, você vai ter que pesquisar sobre esse agente agressivo, para saber que se você não conhecer o agente agressivo a qual o teu cliente ou a tua cliente está exposta, como é que você vai eventualmente questionar algumas situações? Perfeito? Então não tem jeito, tá? Lá na seção 3 a gente viu, ó, o resultado de monitoração biológica, a questão dos exames médicos, exames clínicos e ou complementares, beleza?
E na seção 4, o nome e a assinatura do responsável pelas informações, constando data e o carimbo da empresa. Querido, querida, quais são as principais divergências que surgem ou que constam de um PPP ou mesmo da elaboração? Aí vem um ponto interessante, tá? Quando eu coloco ali elaboração, eu estou partindo do pressuposto, que você, né, que o teu cliente já trouxe esse PPP pronto. E aí, é claro, não tem muito o que ser feito. Agora, presta atenção no seguinte, tá? Presta atenção no seguinte. Quando você está contratando ou o teu cliente tem a possibilidade de contratar alguém, esse PPP ele pode ser emitido de forma particular. A empresa pode fornecer o PPP e você pode apresentar um outro PPP para confrontar este que aqui está. Sério? Sério. Quem pode laudar um PPP? Médico do trabalho, engenheiro técnico de segurança do trabalho também pode. São autoridades habilitadas à emissão, ou melhor, à elaboração de um PPP. Em diversos casos, pode ser que seja interessante. Claro que vai depender. Primeiro, se o seu cliente tem dinheiro para contratar. Segundo, se efetivamente o PPP que a empresa forneceu não está ajudando ou você não consegue fazer provas para demonstrar que o que está naquele PPP não condiz com a realidade laboral. Então, são vários elementos que você precisa levar em consideração. Agora, qual é o caminho interessante para laudar um PPP particular, que nós chamamos? É que você conseguirá, em tese, colocar, né, os elementos e colocar as informações de maneira verídica. E isso vai, óbvio que se você tomar essa atitude, ajudar ao teu cliente. Tá bom? Então, existe a possibilidade. Mas vamos lá. Quais são as questões aí divergentes? O que é que o empregado pode, o que é que o empregado deve fazer no caso da empregadora, então, não preencher corretamente o PPP? Volto a repetir. A questão de preenchimento correto, eu não estou falando dos campos, eu estou falando das informações constantes, tá bom? Eu estou falando das informações constantes. Olha só, penalidade. Existe penalidade? Existe. A empresa que eventualmente não fornece ou que não mantém o seu PPP atualizado, de acordo com o parágrafo 3º, lá da 58, da 8.213, vai tomar uma multa. São alguns UFIRs. Mas isso aqui, para a empresa, lógico, ela não quer tomar multa, por isso que ela preenche lá, na maioria, de qualquer jeito. O que nós estamos querendo dizer aqui, e o que nós queremos chamar a atenção, é que um PPP preenchido de maneira equivocada, infelizmente, traz repercussão negativa para o nosso cliente, é o que nós não queremos. Então, nós vamos procurar o quê? Vamos procurar que o PPP seja top. E aí você pode, inclusive, oficiar o Ministério Público do Trabalho. Por que eu estou falando você pode? Porque tudo cabe uma avaliação. Muitas vezes essa pessoa ela está trabalhando ainda e ela pretende continuar trabalhando dentro da mesma empresa. Então é muito difícil que ela queira criar algum tensionamento com a empresa que ele está vinculado. É dura a nossa missão, mas isso também terá que ser levado em consideração na hora das possíveis produções de prova, tá bom? Desculpe, estou um pouquinho... Vamos lá. Com relação ao equipamento de proteção individual e ao equipamento de proteção coletiva. Bora nessa. Ó, o uso de EPI, beleza? O uso de EPI, que é equipamento de proteção individual, ou de equipamento de proteção coletiva, mesmo que esteja previsto em laudo técnico,
não afastam o direito do segurado ao cômputo do período especial. Olha só a súmula que nós temos, súmula 9 da TNU de 2003. O uso de equipamento de proteção individual, ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, então ele fez um corte aqui naquilo que recai ao ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Então, atenção, o uso de EPI, ainda que conste do PPP que está sendo eficaz, pela súmula número 9, não faz o quê? Não descaracteriza o tempo de especial, mas ele fez uma ressalva aqui na súmula 9. Se for o ruído. Aí, galera, a gente avança, tá? Porque muitos de vocês, inclusive, devem saber sobre isso. Nós temos aqui uma decisão que eu quero passar pelo seguinte, ó. Passar mais essa. Nós temos a repercussão geral. Eu nem coloquei, está no material aí do aluno, vocês perceberão o seguinte, esse tema sobre equipamento de proteção individual, ele estava com repercussão geral no STF. E o STF se posicionou a respeito do EPI. A grande discussão é, se consta que o EPI é eficaz, e a maioria das empresas dizem que o EPI é eficaz, ou o EPC é eficaz, isso descaracteriza a atividade como especial? Essa era a grande discussão. O que é que o STF disse em sede de repercussão geral sobre o EPI? Apenas um parênteses, galera, essa questão de EPI não era para ser discutido no STF, tá? A questão do EPI era para ser discutido no STJ, mas o STF recepcionou a repercussão geral e se posicionou com relação ao EPI. E aí, qual foi a decisão? Claro, leiam depois o inteiro teor, porque é uma aula sobre aposentadoria especial, é bem interessante, mas o STF, basicamente, ele disse o seguinte, ó, STF com relação ao EPI. E aí eu vou falar de uma situação que nós tivemos agora, faz pouco tempo também, faz uma semana mais ou menos, 3 dias, com relação ao LTCAT, só que aí no STJ. O que é que o STF disse com relação ao EPI? O STF veio e falou o seguinte, olha, com relação ao EPI, se a empresa disser que o EPI é eficaz, então vamos lá. STF, hein, pessoal? O STF veio e nos disse o seguinte, se a empresa disser que o EPI é eficaz, você põe um igual assim, ó, põe assim, ó, o ônus da prova é do segurado. Com isso, você consegue perceber, então, a importância da advocacia previdenciária agora, quando falamos em aposentadoria especial. É isso mesmo que você está pensando. Teodoro, se a empresa forneceu o PPP, e eu tenho conhecimento que a maioria das empresas dizem que no PPP que o EPI é eficaz, porque nenhuma empresa em sã consciência dirá que o EPI não é eficaz, não é? Então, nesse momento, o ônus da prova
Ai, enroscou aqui. O ônus da prova passou a ser do empregador, é isso mesmo? Positivo operante. Por isso que ganha importância, aquela brincadeira que eu faço, mas é séria, de espremer o bagaço da laranja. Porque nós vamos ter que ter um conjunto probatório muito forte. Nós vamos ter que pensar em estratégias para combater esta afirmação da empresa. Porque para o STF, ele veio e disse, meu querido, minha querida, o EPI é eficaz, a empresa está falando, eu confio nela. Mostre você o contrário. Só que ele fez uma meia-culpa. Por que ele fez uma meia-culpa? Porque o agente ruído, ele tratou de forma diferenciada. Para o agente ruído, ele disse assim, ó, mesmo que a empresa diga que o EPI é eficaz, então presta atenção, para o agente ruído, mesmo se a empresa disser que o EPI é eficaz, o ruído, ele é computado como especial. Tá? Então não se esqueçam dessa diferenciação. O STF, em sede de repercussão geral, veio e nos disse, se a empresa disser que o EPI é eficaz, o ônus da prova é do empregador. Exceção feita ao agente ruído. Se for ruído, ainda que a empresa diga que o EPI é eficaz, como o agente nocivo é ruído, será computado como tempo especial. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Joia. Então, indo em frente, vamos nessa, tá? Falando ainda sobre, é claro, a aposentadoria especial. Questão de empresa inativa e meios de prova. Aqui é um ponto que eu, antes de falar, eu queria chamar a atenção para esse julgado em sede de matéria repetitiva no STJ, tá? O que é que estava se discutindo? E olha, para vocês verificarem como é difícil a nossa missão. Estava se discutindo o seguinte, a obrigatoriedade, então estava se discutindo a obrigatoriedade de apresentação do LTCAT em conjunto com o PPP. Querido, querida, é claro que a ideia é interessante, desde que se baixasse uma lei dizendo que a empresa é obrigada a fornecer o LTCAT para o empregado. Senão, olha o que a AGU, né, o que a INSS estava defendendo. Não! O PPP, para fins de aposentadoria especial, tem que ser apresentado junto com o LTCAT. Meu amigo, como é que eu vou transferir mais esse ônus para o empregador, para o empregado? Porque a empresa não tem lei que fale que ela é obrigada a fornecer o PPP, o LTCAT. Então, quase que nós sepultaríamos praticamente a aposentadoria especial, porque a gente ia ter, aí sim, que demandar a todo momento para ter acesso ao LTCAT. Aí
O bom senso prevaleceu. O STJ disse, para os casos em que se apresenta o PPP atrelado ao LTCAT, beleza, joinha, joinha, maravilha, prova a mais. Para os casos em que só se apresenta o PPP, o formulário exigido, o documento hábil, de acordo com a legislação, sem prejuízo de levarmos e demonstrarmos outras provas, é o PPP. Mas não que tenha que ser atrelado ao LTCAT. Na verdade, o que acontece é que o PPP tem que ser confeccionado com base no LTCAT. E se alguém quer questionar, então, esse PPP apresentado, empresa, apresente o seu LTCAT. Teodoro, por que a empresa eventualmente faria isso? Aí conto para vocês mais um detalhe, aí vem um detalhe até de experiência junto ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na qual eu sou conselheiro. Olha o que é que vem acontecendo com algumas empresas. Então, se você se recordar um pouquinho, você vai lembrar que eu disse, você pode eventualmente pedir para a empresa e verificar se ela está contribuindo com o adicional do SAT. Deixa eu melhorar aqui. O SAT é o seguro de acidente do trabalho, que é o SAT/RAT. Toda empresa é obrigada a contribuir 1%, 2% ou 3%, incidente sobre a folha de salário. Como é que funciona 1, 2 ou 3? Funciona da seguinte forma, tá? Vou fazer uma tabela para ficar bonitinho, né? O professor normalmente não faz tudo aqui zoado, mas eu vou fazer um bem bonitinho aqui, para vocês falarem, olha, o professor caprichou, hein? Então nós temos aqui uma tabela. Se a empresa for considerada uma atividade cujo risco é leve, ela vai contribuir com 1%, tá? Sobre o quê? Sobre a folha de salário. Então, se a folha dela é 100 mil, 1% de 100 mil. Se ela tem uma atividade que é considerada de risco médio, ela vai contribuir com 2%. 2% sobre a folha. Se ela tem uma atividade considerada de risco alto, risco grave, ela vai contribuir com 3%. Beleza? 3%. 3% sobre a folha. Aliás, aqui tem umas teses interessantíssimas que recai lá da advocacia empresarial previdenciária, que você já sabe, vai fazer esse curso comigo também. Beleza? Então, leve, médio, isso aqui obrigatório, pessoal. Aí é que surgiu com a lei 10, lembra da Satanás? 666, de 2003, surgiu a questão do que ficou-se convencionado de adicional do SAT. O que vem a ser o adicional do SAT? Uma contribuição específica para aquelas empresas que declaram ter um ambiente nocivo à saúde do trabalhador, cujo adicional do SAT foi criado, e aí é que vem o pulo do gato, foi criado para subsidiar, olha só, para subsidiar a aposentadoria especial. Está lá na legislação, com base, inclusive, do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, que você já se recorda que é a regra da contrapartida. Isso significa o seguinte: empresa de risco leve que já paga 1%, caso declare ter um ambiente nocivo, vai pagar mais 6% sobre a folha. Se é uma empresa de atividade de risco médio, já pagava 2%, agora vai pagar de adicional mais 9%. Se é de risco grave, risco alto, já paga 3%, agora com ambiente nocivo ainda vai pagar mais 12% do adicional do SAT.
Então, o que muitas empresas, isso aqui tudo é declaratório, tá, pessoal? É a empresa que diz, meu ambiente é nocivo, meu ambiente não é. Teodoro, mas a empresa pode mentir? Pode. Se a empresa mentir, ela está sujeita ao quê? A uma fiscalização. A fiscalização vai até lá e chega-se à conclusão de que a empresa omitiu informações ou mentiu, auto de infração. E aí vai ter que responder esse auto de infração. Muito bem. Primeiro exemplo que nós trabalhamos. Você teve acesso à GFIP, à GPS da empresa, porque é uma empresa que paga tudo certinho. O que você vai fazer? É prova. Prova favorável ao teu cliente. Você vai dizer, olha, INSS, além de toda a documentação juntada, ainda a empresa recolhe o adicional do SAT, provando desta forma que o ambiente é nocivo à saúde, conceda-se a aposentadoria especial, inclusive levando-se em consideração a regra da contrapartida. E isso, uma ligação tanto em aspecto administrativo quanto judicial. Teodoro, a empresa não recolhe o adicional do SAT. O que é que pode acontecer com ela? Vamos lá. A empresa não recolhe o adicional do SAT e você conseguiu a aposentadoria especial para o teu cliente. Você está trabalhando para ele. O que é que acontece agora? A Receita Federal vem fazendo o seguinte, fala, nossa, olha só, o Teodoro que trabalha na empresa XPTO se aposentou na especial. Que legal. Vamos ver, Receita, vamos ver se a empresa XPTO recolheu o quê? O adicional do SAT. Quando a Receita verifica, ela chega à conclusão do seguinte, ó, a empresa XPTO não recolheu o adicional do SAT. Opa, como que a empresa XPTO não recolheu o adicional do SAT se o Teodoro se aposentou na especial? Ou seja, existe um ambiente nocivo à saúde lá. Aí a Receita Federal faz o quê? Lavra um auto de infração, cobrando da empresa XPTO todos esses anos de não contribuição do adicional do SAT. Sob qual argumento? Sob o argumento do fato gerador, que é qual? A aposentadoria especial. Vou fazer um breve intervalo e venho com duas teses rápidas, voltadas para a empresa, nesses casos aqui específico, mostrando para vocês, claro, uma área também bem interessante de atuação e uma possibilidade, de repente, de você aí ganhar um din-dinzinho a mais. É rápido, não saia daí, eu já volto.